Depois que a gente identifica, gente, a criança, a gente consegue trazer observações. A gente consegue trazer a importância do despertar para aquela mulher. Então ela começa a despertar que ela tem uma criança ferida. E se ela começa a despertar, a gente está no caminho da cura. Olha que mágico. Então, para a gente começar hoje, a gente vai falar o que é a criança ferida. Vocês sabem o que é uma criança ferida? Então, o que é a criança ferida, gente? A criança ferida é tudo que a gente traz sem necessariamente uma explicação dentro da gente, né? É tudo que doeu e a gente deixou para lá. É os nossos traumas de infância. Então, se a gente for falar de uma criança, a gente vai falar do nosso sistema educacional, né? Então, nós fomos criados dentro de um sistema muito punitivo, assim, a maioria de nós, né? E o que é uma educação punitiva? É aquela educação que você é punido se você expressa, você é punido se você chora. Não é que seja por mal, nossos pais também foram assim, né? E cada vez mais essas punições elas foram sendo dissolvidas. Não é à toa que agora a gente tem uma consciência maior, geralmente a gente pensa um pouco mais sobre a criação dos filhos, então isso traz um diferencial para a nossa geração. Mas as nossas gerações anteriores, incluindo a nossa, né, traz aí um sistema de punição. E se a gente for pegar historicamente falando, gente, não acreditava-se que criança era gente. Ela não era tratada como gente. Então, ela não tinha necessariamente direitos. Olha que absurdo, né? De hoje em dia a gente tem aí direito da criança, direito do adolescente, a gente tem um sistema que protege as crianças, mas isso não se tinha antigamente. Então, hoje em dia a gente tem leis que protegem elas de agressão física, mas antigamente não se tinha. Eu cresci com minha mãe dizendo assim, na minha época eu ficava de joelho no milho. Não sei se vocês ouviram isso, minha mãe falava muito isso, né? Vem aqui, senão eu vou te bater, para de chorar, senão eu vou te bater, não faz manha, não faz pirraça. Isso tudo ainda está no nosso inconsciente. E o que isso traz para a gente hoje, como mulheres? O que isso traz hoje dentro do que a gente é? Traz uma criança muito ferida. Por que essa criança é ferida? Porque essa criança ela não teve necessidades atendidas lá atrás. E isso, gente, já é um estudo científico. Que crianças que crescem com apego, que crescem com contato, que crescem num ambiente familiar que supre as necessidades emocionais, ela é um adulto mais saudável. Ela é um adulto mais confiante. Ela é um adulto que consegue ter um estilo de vida mais bem sucedido. Então, a nossa infância, ela é a chave para o que a gente vai ser lá na frente. E por isso que a gente sempre ressignifica, né? Eu digo que quando eu vou atender, parece que tudo começa na infância. Todos os traumas começam na infância. Você vai tudo ali. Você consegue pegar várias questões ligadas à vida intrauterina, né? Que também de hoje em dia a gente já tem alguns estudos, não são muitos, mas a gente já tem alguns estudos falando sobre a vida intrauterina, que sim, a gestação interfere, algumas outras coisas que a gente vai percebendo que, caramba, pode ser isso. E quando a gente pega esses gatilhos, a gente consegue criar uma terapia onde a gente consegue abordar todo aquele feminino. A gente não está só abordando o que essa mulher trouxe agora, mas a gente está buscando a causa. Então, quando a gente reconhece essa criança e todos os traumas que ela trouxe, né, uma mulher que cresceu sem afeto, que cresceu sem carinho, que cresceu com a sensação de abandono, qual o resultado que traz isso? Uma carência excessiva, seres humanos feridos, que buscam relacionamentos para poder se apoiar, que têm dificuldade de encontrar dentro de si o próprio apoio, porque não foram apoiados lá atrás pela base, né? Que é aquela base familiar. Então, hoje, quando a gente começar a trazer, né, essas informações sobre a criança ferida e como vocês identificam, vocês vão perceber que quando vocês identificam dentro de uma terapia, né, que aquela mulher na verdade, ela ainda não reconhece a criança dela, e aí você consegue trazer observações para que ela reconheça e comece a ressignificar essa criança, aí você percebe que a sua terapia ela fica com um conteúdo maior.
você consegue expandir mais, você consegue se aprofundar mais também. Então, primeira coisa, pensar em o que é essa criança ferida. Como é que é essa criança? Que vem desse sistema de punição, né? Onde ela ouviu falando assim: não, deixa que eu faça isso aqui porque você não sabe. Não mexe aí porque eu não lembro. Não é não. Ninguém explica o porquê não. Ela tem que aceitar a autoridade sem nenhuma explicação. Né? Criança tem que aceitar. Sai daqui. Você nem tem nem é gente ainda. Quem que nunca ouviu isso? Eu ouvi isso quando era criança. E sai daqui que agora é a hora dos adultos. Você nem é gente ainda. Nem pode dar opinião. Sua opinião não importa. Eu vou fazer isso independente de você querer ou não, porque eu sou sua mãe. Então, a gente cresce achando o quê? Que aquela autoridade, se ela é autoridade, ela tem poder sobre mim. E é claro que o nosso sistema límbico e todo o nosso corpo e todo o nosso cérebro não associa que aquilo ali ela está fazendo para nos cuidar, ou que é porque é a nossa mãe, ou porque é nosso pai, né? Eu falo muito a mãe porque dentro de uma sociedade onde 80% das pessoas são criadas pela mãe, a gente vai levar para a mãe. Que essa pessoa, que essa mulher cresce achando? Que toda vez que ela tiver uma imagem de autoridade, ela precisa respeitar sem questionar. Criança que questiona muito são crianças doentes. De hoje em dia a gente tem uma visão diferente, mas antigamente não. Antigamente não. Se você acolhe muito, se você dá muito carinho, você vai criar um ser humano mimado. É uma criança mimada que você está criando. Nossa, vai crescer, vai bater em você, se você continuar fazendo o que ela quer. E aí, o que trouxe isso? Trouxe pra gente pessoas carentes, pessoas inseguras, pessoas que não acreditam nela. E aí a gente tem uma criança ferida. E ter essa criança ferida, essa criança que muitas das vezes foi abandonada, ou que é muito comum as mulheres terem passado por algum abuso na infância e não terem tido os pais para acolher, porque muitas das vezes elas não contaram, quando contaram não acreditaram. E aí, ou esconderam, e aí quando vão ficar mais velhas e contam, os pais não acreditam, falam, por que tu não me contou quando era criança? Isso é comum. E aí, então, essa mulher, ela traz essa criança ferida para o atendimento. E se ela tem consciência dessa criança, fica tudo mais fácil. Mas se ela não tem? Se ela não tem, qual é o trabalho da terapeuta feminina? Ajudar ela a identificar essa criança. Porque aí, se ela identifica, a gente consegue trabalhar ressignificando essa criança. Por que é importante identificar essa criança, gente? Por que é importante identificar a criança durante o atendimento? Porque quando a gente identifica, a gente pode trabalhar o empoderamento feminino dessa mulher. A gente pode ajudar ela a perceber que agora ela é adulta que acolhe aquela criança. Ela não precisa mais de uma mãe ou de um pai ou de uma imagem de liderança para poder acolher aquela criança. Ela acolhe porque ela já é adulta. Você traz consciência para quem ela é agora. Porque muitas das vezes a gente fica presa nessa criança. E aí, a dificuldade que essas pessoas têm de assumir responsabilidade, a dificuldade de lidar com as suas escolhas. Elas ficam num lugar de sempre vítima da vida. A vida tá muito difícil. Ah, é difícil fazer isso. Ah, não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Acabam mentindo ao ponto de mentirem para si mesmas. Né? Porque o que acontece quando a gente mente? A mentira está muito relacionada ao medo. Né? Quando a gente fala a verdade, a gente assume aquela verdade. Vou assumir. E aí, então, você se empodera da sua escolha. Então, quando a gente está tratando uma mulher e a gente identifica essa criança, a importância de identificar é a gente não trazer isso para dentro da nossa rotina. E eu vou falar para vocês por quê. Porque se a gente não identifica essa criança, o que acontece com a gente, terapeuta? Porque acontece. Então, por isso que é importante a gente identificar essa criança. Por isso que é importante a gente identificar que essa mulher tem uma criança ferida. E aí a gente consegue trabalhar ajudando ela a identificar, ajudando ela a pegar aquela criança que talvez foi abusada, aquela criança que não foi protegida, aquela criança que não teve a sua voz ativa, aquela criança que de alguma maneira não foi acolhida. Porque era muito comum fazer o quê? Deixa a criança no berço. Não acolhe ela quando ela chora. Tem um livro
Eu lembro que quando a minha irmã ficou grávida, ela leu, eu acho que é Crianças Espanholas Não Choram. Eu não lembro direito, era alguma coisa assim. E conforme ela me contando sobre aquele livro, eu ainda não tinha um pensamento sobre. Mas hoje, que eu tenho uma opinião muito bem formada sobre educação, eu acho um absurdo tudo que estava naquele livro. Porque diz assim, a criança tem que aceitar o ambiente que está, porque ela não tem escolha de opinar. Sabe? Eu lembro muito bem disso. Se você pega a criança chorando no berço uma vez, ela vai achar que toda vez que ela chorar, ela pode ir pro colo. Eram coisas assim tão absurdas, gente, que eu penso, uau, era esse tipo de educação. E era um livro best-seller, né? Então, era um tipo de educação que estava ensinando você a criar seres humanos que podem ser reprimidos pelo sistema a qualquer momento, porque não foram acolhidos. Porque vão se colocar em relacionamentos que eles vão ser ou um grande repressor, ou uma grande reprimida, ou vão se colocar em lugares de ambientes onde eles vão estar sempre sendo colocados para baixo, porque eles não vão acreditar no poder de si mesmo. Tudo porque lá atrás eles não tiveram alguém que acolhesse. Vão achar que eles têm que se virar sozinhos, que eles podem dar conta de tudo, porque eles não podem confiar em ninguém. Isso tem a ver com como foi criado, como trouxe essa disciplina que é a base da nossa sociedade ainda. A gente está em um processo de mudança, mas essa mudança ainda está acontecendo. A gente tem aí disciplina positiva, a gente tem criações com apego, que ainda tem muita crítica em relação a isso, mas são pesquisas científicas também. São baseadas em pesquisas que perceberam que o ser humano precisa ser criado com afeto. Que a gente tem o que a gente tem ali naquela infância é o que vai mover as nossas opiniões e as nossas crenças no futuro. Então, quando a gente identifica isso, a gente consegue ressignificar. Mas eu digo que ressignificar a infância é difícil, né, gente? Ressignificar a infância é um saco, mas é real, é ali que é a cura, né? Ali é a base da cura. Então, vamos ver, né, quais são os efeitos, gente. Quais são os efeitos colaterais que podem acontecer se a gente não identifica essa criança no nosso atendimento. A gente está lá atendendo e a gente não identificou que todas as questões que aquela mulher está trazendo têm base nessa criança ferida. Pode ser cólica, pode ser endometriose, pode ser depressão, pode ser dor de cabeça, pode ser crise do pânico, pode ser um relacionamento difícil. O que a gente não identificou, a gente está tratando aquilo ali. Um exemplo, chegou uma mulher e ela está com uma depressão profunda para você atender. Aí você começa a perguntar, mas quando é que começou os sintomas? Ela fala, começou um ano. Ou começou junto com a pandemia, né? Que é o caso que eu mais peguei durante a pandemia. E aí você começa a tratar dali. Mas aquela depressão, ela não se manifesta ali. Você começa a fazer um histórico de tudo e você percebe que sempre existiu ali uma mulher que era depressiva. Só que nesse momento onde ela ficou isolada, que ela conseguiu identificar essa depressão. Uma mulher que tem uma criança ferida e ela não tem consciência dela e você não consegue identificar, ela sabota o seu atendimento. Ela sabota o tempo inteiro, porque a criança ela não tem necessariamente uma responsabilidade. Então, ela vai estar sempre trazendo para você assim, não consigo, esse atendimento não é para mim, eu fiquei pensando, não é bem isso que eu quero. Não sei. Vai ser aquela mulher que ela vai começar o atendimento e aí quando começa a trazer responsabilidade, porque é isso, o nosso atendimento como terapeuta feminina, quando a gente começa a trabalhar com terapias femininas, a gente faz o quê? A responsabilidade da cura é de quem? É de quem você está atendendo. Então você joga para ela a responsabilidade que é dela. E aí quando você fala, então, você fez os exercícios de casa? Você fez lá a vaporização? Você fez lá... poxa, Auriel, sabe, eu fiquei pensando, é muito difícil achar essas ervas, é muito difícil achar esse egg. E aí começa milhões de objeções. Aí pensa, oxe, a internet aí, qualquer site que você coloca vai vender e vai. E você consegue achar. Mas eu não confio em comprar no site. Então vai vindo, porque na verdade ela começa a trazer várias questões que dificultam aquela responsabilidade que é pela cura dela. É o medo de se curar.
E por que esse medo, gente? Porque a gente está com medo de olhar para o que dói. Passamos a vida inteira colocando gaze naquelas dores, né? Colocando os curativos naquelas dores. E aí, quando a gente começa a trabalhar a cura, o que a cura pede para que você faça? Que você tire aqueles bandos de band-aid que você colocou em você e comece a suturar. Comece a costurar tudo aquilo. Limpa o que está infeccionando, limpa o que está sujo, tira o pus, lava a ferida. Só que para a gente lavar a ferida, a gente precisa ver o tamanho que está essa ferida. E aí, o que acontece? Essa ferida, às vezes, está muito grande. Então, por isso o medo de se curar. E criança não quer sentir dor. E aí, ela fica com medo de ir nessa ferida. Ela fica com medo de se destabilizar. Já tive um atendimento que foi um atendimento muito forte, e eu consegui identificar bem que era uma criança ferida. Só que, assim, ao mesmo tempo que identifiquei bem, eu também me deixei levar por aquela criança. E aí, eu caí na cilada que eu acho que toda terapeuta acaba caindo, que é a cilada de você querer cuidar dela mais do que ela mesma. Você quer muito ajudar ela, só que ela, necessariamente, está sempre se colocando em situações que vão adoecer. Por mais que você esteja lá na terapia, você já tenha conversado, ó, isso aqui é um padrão, né? Você traz isso aqui daqui, olha, observa aqui, vamos abrir um campo, vamos perceber, né? Vamos trabalhar com isso aqui. Aí você passa vários exercícios, você faz aí um trabalho maravilhoso. E aí aquela mulher fica uma semana bem, ai, eu consegui, me empoderei, vou realizar isso, vou realizar várias coisas. Nossa, eu me sinto empoderada, Uriel, foi maravilhoso. Semana seguinte, ai, encontrei com fulano, ai, aconteceu isso com meu filho, tô me sentindo muito mal, tudo que a gente fez foi pro ralo, voltei, vou ficar do mesmo jeito. Aí pensa, sério? Então vamos fazer mais um, vamos ver o que a gente consegue. Aí daqui a pouco você se pega num círculo vicioso com aquela mulher. Por quê? Você está tentando ajudar, só que o que é que ela precisa fazer? Ela precisa colocar em prática tudo aquilo que ela sentiu quando ela saiu daquele atendimento. Mas por que ela não vai colocar em prática? Porque ela tem tendência a voltar para a criança. Por mais que você traga a adulta dela e diga, ó, você é adulta agora. Tudo que você passou na infância, você acolhe. Você tem essa capacidade de se acolher. Você tem a capacidade de ir lá. Você trouxe para o mental dela, você trouxe a consciência, colocou na mão dela e disse assim, você tem o poder. Ah, tá ótimo. Só que quando ela sai, ela esquece esse poder. Por quê? Porque a criança ferida tá ali. Você não está tratando a criança ferida, você está tratando aquela mulher. E esse foi o erro que eu cometi. Eu estava tratando aquela mulher e não a criança ferida. Eu precisava começar tratando a criança ferida. Porque aí essa criança não ia sabotar o nosso atendimento. Porque aí eu ia trazer aquela criança e ia colocar ela, né? Perceber o que essa criança quer. O que essa criança passou. E esse atendimento era uma mulher que tinha sido muito abusada quando criança, que não teve acolhimento da mãe, né, que não teve acolhimento do pai, que tem uma história muito pesada no sentido de abusos e abusos e abusos. Sempre se colocou em relacionamentos que eram abusivos demais, né, trouxe uma história e foi carregando essa história, onde era sempre desmerecida, né, histórias de violência. Então, é algo que ela traz lá daqueles pais que também tinham essa mesma história de violência, de abuso entre o masculino e o feminino. E ela vai carregando, tá carregando, tá carregando e carregando. Então, essa criança continua reproduzindo aquilo ali e aquela adulta não acolhe essa criança porque não conseguiu ainda assumir a adulta que ela é hoje. Isso foi para mim assim um momento que eu falei, ops, calma aí. Porque ela começou a fazer o quê? A me sugar. Porque ela queria que eu cuidasse dela. Porque ela não tá buscando a terapeuta, ela tá buscando uma mãe. E aí a gente já falou disso em um programa passado, né? Como não entrar no lugar da mãe durante uma terapia. Como não entrar nesse lugar da mãe? É difícil, ainda mais quando você não identifica a criança ferida. Se você não identifica a criança ferida durante, daqui a pouco você tá lá, ligando e perguntando como é que você tá? Você tá bem? O que você fez? Você entrou no lugar da mãe. E para sair dele é bem difícil. Então, quem não viu, vai lá assistir, hein? Quem não viu, vai lá assistir como não entrar no lugar da mãe durante uma terapia, tá bom? Como a terapeuta consegue identificar? Como é que vocês vão conseguir identificar isso, gente? Uma das formas que a gente identifica isso, gente, é a história uterina daquela mulher.
Quais são... qual é a história dela? Uma boa anamnese. Uma boa anamnese ajuda você a identificar se aquela mulher está trazendo para você a história de uma criança. Então, as atitudes dela, as escolhas que ela fez, o tipo de relacionamento que ela se coloca, como é que é o relacionamento dela. E aí, a coisa assim, mais incrível da terapia feminina, né, gente? O ciclo. O ciclo da mulher fala se ela tá ou não com a criança ferida. Se você sabe identificar o ciclo, você sabe se aquele ciclo dela é maior ou menor, né, do que 28 dias. Aí você também consegue identificar se aquela criança teve alguma coisa e por que essa criança ainda está ali. Então, isso também é uma forma de identificar. E pelas atitudes. Como ela se relaciona com a mãe, como ela se relaciona com alguém que para ela é uma autoridade. Como ela vê o marido, se ela tem necessidade de gritar para ser ouvida, porque muitas das vezes a criança ferida é uma criança pirracenta. Não pirracenta no sentido de pirraça ser ruim, mas é porque quando ela era criança, ela precisava espernear, ela precisava gritar para ouvirem a necessidade dela. E ela traz essa mesma coisa ao longo da vida. Porque, na verdade, foi só assim que ouviam ela. Então ela reage a mesma forma, ela reage da mesma forma que ela reagia quando criança, que é gritando. Porque essa história, né? Tá fazendo pirraça porque a criança tá chorando, ela na verdade tá dizendo que tem alguma coisa errada. Porque quando a gente adulto tá chorando, alguém vem perguntar o que houve? E quando é criança, é mimada, é pirracenta, ninguém pergunta para ela o que houve. Nos transformamos em adultos duros demais para com as crianças. Fazemos coisas idiotas e horríveis com as crianças, mas não permitimos que elas sejam crianças, que não têm um sistema emocional desenvolvido, que não têm o cérebro, que está com o cérebro em desenvolvimento, que eles não param porque estão em público. Por quê? Fala pra mim, vocês nunca tiveram vontade de acontecer alguma coisa, vocês espernearem? Não acredito que isso aconteceu! Botar pra fora? Por que a gente não faz? Sabe por quê? Social. A gente cresceu e começa a pensar no porquê ou o que vão pensar de mim se eu fizer isso. Isso não acontece com a criança. Ela não está preocupada se vão olhar ela gritando no mercado. Ela não está preocupada se ela dizer que ela quer, que ela quer, que ela quer, o que vão achar dela. A gente tá. Isso a gente vai ganhando conforme a gente vai tendo o desenvolvimento social do cérebro. A gente vai socializando. Eles não têm isso. Então, na verdade, eles estão com todo o cérebro ali, a mil em desenvolvimento. Eu vi um vídeo, outro dia, de uma mãe, gente, que eu achei aquilo tão louco. Era o aniversário da criança, e nessa questão que a gente está muito, dessa coisa do YouTube, nessa coisa do Instagram, né? A gente está em um momento onde as pessoas estão fazendo de tudo para poder aparecer. E aí, o aniversário do filho, na hora que ele vai apagar a vela, a mãe enfia a cabeça da criança no bolo. Quando ela enfia a cabeça dele no bolo, ele começa a chorar, né? Porque, pô, é o aniversário dele, ele tá feliz lá cantando parabéns. Como é que a mãe faz uma sacanagem dessa? E aí ela começa a brigar, porque ele joga o bolo pra tudo que é canto, ele faz... Não sei se vocês já viram esse vídeo, eu cheguei até a repostar ele, mas foi no outro Instagram, não foi no comum. E aí ele começa a jogar bolo em todo mundo, né? Começa a espernear mesmo. E aí a mãe começa a brigar com ele. Eu vi aquele vídeo, eu achei tão absurdo isso. Porque os comentários eram mais absurdos ainda, gente. Porque nos comentários era como é que a criança faz isso com a mãe? Como é que a mãe deixou a criança bater nela? Ele, na verdade, não bateu. Ele tava só jogando perna e mão. Por quê? O que acontece? Era o meu momento, mãe. Era o meu aniversário, eu tava feliz. Como é que você vai fazer isso? E como é que acha certo fazer isso? Então eu posso ser cruel com a criança, mas eu não permito que ela se expresse. Eu continuo deixando com que, achando que aquilo ali é uma palhaçada. E às vezes é essa criança que reage ao mundo. É essa mulher que grita para ser ouvida. Um exemplo disso, eu uma vez estava com uma paciente, a gente resolveu ir para um retiro juntas, né? Ela era minha paciente, aí era um retiro muito legal, eu falei, não, vamos sim. E aí eu só falei, vamos sim, vamos juntas. E a gente foi juntas,
E aí eu falei, a gente volta segunda juntas. Só que depois do retiro, aconteceu várias coisas espirituais, várias coisas que foram muito importantes para mim. Eu falei, vou ficar, eu não vou embora. Quando eu falei, vou ficar, ela entrou numa crise. Começou a gritar, começou a espernear, você tinha prometido que ia comigo, você tinha prometido, você não estava cumprindo com a sua palavra, o que é isso, Auriel? Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. E aí, eu fiquei completamente em choque com aquela reação dela, porque eu não esperava que ela fosse ter aquela reação quando eu disse, eu vou ficar, porque eu preciso resolver outras coisas, eu não vou embora. E aí naquele momento, de primeira, eu fiquei só em choque, né, tipo, da reação, porque foi um negócio de gritaria mesmo. Depois, eu pensei, gente, mas por que eu ter ficado ofendeu tanto essa mulher? Eu pensei, nossa, ela tá reproduzindo a criança dela, que é aquele momento que os pais falam assim, eu vou fazer isso aqui depois, e nunca fazem. A gente cresce sabendo que a gente não pode confiar no que os nossos pais dizem, né? A gente cresce acreditando que não pode confiar naqueles que a gente mais deveria confiar. Porque eles falam, vou comprar isso para você na volta, e nunca compra. Vamos fazer isso daqui a pouco, e nunca fazem. Então, para ela, era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava reproduzindo uma pessoa que tinha uma autoridade, né, que ela me colocou como uma mulher que estaria com ele, que era muito importante, e que estava dizendo que ia fazer alguma coisa e em algum momento eu mudei de ideia. Então, ela me colocou nesse mesmo lugar. E aquilo trouxe todo esse estresse e essa gritaria. Por quê? Porque, na verdade, era assim que ela precisava ser ouvida. Ela queria muito que eu ouvisse, ela queria muito que eu mudasse de ideia, ela queria muito que eu fosse com ela. E naquele momento, eu pensei em mudar de ideia. Teve uma hora que eu falei assim, tudo bem, então eu vou com você. Daqui a pouco eu pensei, falei, não, eu não fosse com ela. É o meu trabalho espiritual, eu não estou aqui como terapeuta dela, eu estou aqui como uma mulher que precisa se curar também, eu estou aqui vivenciando a minha história. Eu não estou aqui, eu só vim com ela. Aí eu saí desse lugar, mas eu cheguei a falar isso, porque ela começou a ter uma reação que eu não conseguia esperar. Então eu falei, não, então eu vou com você. Daqui a pouco eu falei, não, calma aí, tu não vai. Não, calma aí, vamos dançar melhor, né? Porque realmente, então ela começou a me colocar naquela criança. Aquela criança ferida realmente me pegou desprevenida. Por isso que uma das coisas que a disciplina positiva fala muito é que se você fala para o seu filho que vai fazer, faça. Porque ele precisa acreditar que você é uma pessoa de palavra. E olha que importância isso. Você saber que a sua palavra é poder. E que aquele ser humano que você está criando, ele vai reproduzir exatamente isso. Se você é uma pessoa que fala e nunca cumpre, ele vai ser exatamente essa pessoa. Agora, se ele tem uma pessoa que toda vez que ela fala, vou fazer isso, faz, ele vai achar que é esse o comportamento que ele precisa ter. Porque esse é o exemplo que ele tem. Então, isso é bem importante. Né? Você conseguir identificar e fazer com que essa criança que está ali na sua terapia tenha o que ela quer. Levar ela para esse lugar de consciência. Depois que a gente identifica, gente, a criança, a gente consegue trazer observações. A gente consegue trazer a importância do despertar para aquela mulher. Então ela começa a despertar que ela tem uma criança ferida. E se ela começa a despertar, a gente está no caminho da cura. Olha que mágico. Porque isso é um exercício pra gente. Você tá sentindo, eu faço muito isso. Eu faço muito isso desde criança. Né? Como uma boa lua em aquário, eu preciso trazer pro mental o que eu tô sentindo. Então, eu sempre fazia isso. O que eu tô sentindo? Raiva? Eu tô sentindo raiva por quê? E aí fica me fazendo várias perguntas para nomear o meu sentimento. A gente pode fazer isso até hoje com a gente. Trazer várias perguntas para nomear o nosso sentimento. Vamos nomear o que a gente está sentindo. Né? E quando a gente nomeia, a gente consegue identificar, e se a gente identifica, a gente consegue trabalhar a favor, né, para essa cura. Um atendimento que eu fiz, que assim que eu atendi, eu me identifiquei. E aí eu consigo trazer várias observações, né? Até porque ela também era uma terapeuta, então, por ela ser uma terapeuta, ela também já tinha identificado isso, então foi muito mais fácil, né? Quando ela chegou com várias questões uterinas, né? Uma mulher que perdeu o útero, uma cirurgia, enfim. Só que aí eu também pergunto, como é que foi a relação da sua mãe? Como é que foi a relação do seu pai?
E aí, como é que é a tua relação? E aí eu percebi que a mesma relação que ela me descrevia, só que com outras palavras, da mãe e do pai, era a mesma relação que ela tinha com o marido, que era uma relação de autoridade e, ao mesmo tempo, de culpa. Mas eu segurei, guardei, abri as mesas, fiz os trabalhos para ver se era aquilo mesmo, né? Porque às vezes a minha mente me engana, mas a energia não. Então eu vou lá, fiz a mesa do útero, percebi algumas coisas e aí eu trouxe para ela alguns pontos de observação no final do atendimento. Ela conta uma história de traição dentro dessa terapia, como muitas mulheres, né? É muito comum a traição, e como a traição mexe com a mulher. E o que acontece com a traição, gente? O que acontece com boa parte de nós? Não sei se vocês já foram traídas, eu já. E é exatamente isso que aconteceu. A gente se culpa. A gente pega a culpa. E quando a gente tem uma consciência maior e não quer pegar a culpa, a gente fala, não, mas 50% da culpa é minha. Por quê? Por que 50% da culpa é sua? Seria sua se você tivesse traído. Você não traiu, você foi traída. Você tinha ali um sistema onde tinha respeito, tinha responsabilidade. A gente precisa dar a chance do outro se responsabilizar pelas escolhas dele. E a escolha dele foi essa, não foi a sua escolha. E quando a gente fala, não, eu também tive culpa, aí você pensa, mas aí eu perguntei, por quê? Ah, mas é porque eu tô assim, eu tô passando por um processo de síndrome do pânico, eu tô passando por um processo depressivo, eu tô passando por um processo onde eu acabei de sair de um câncer de mama. Aí você pensa, meu Deus, ela tá se culpando pelo câncer? Olha o tamanho do patriarcado dentro do feminino, gente. Olha que absurdo. A mulher se culpa porque ela foi traída, porque ela estava passando por um processo de câncer, então ela tem 50% de culpa. Porque aquele homem precisava ter um relacionamento extraconjugal. Quem é que tá ferida aí, gente? Que ferida que essa mulher carrega? Ela observou os pais assim? Ela trouxe uma sensação de eu não sou capaz, eu não consigo sozinha. Se eu não estou dando o que me dizem que preciso dar, então eu mereço ser traída. Eu posso não ser respeitada no meu momento. Porque porque eu não estava tendo relações sexuais, porque eu estava com a cabeça em outro lugar, porque eu não estava conseguindo ser a esposa que eu era antes. Olha que lugar que o feminino entra. É as nossas chagas, né? É as nossas feridas. E aí eu disse para ela assim: não precisa se culpar por isso. Vamos pensar que você, mas eu me responsabilizo pelas minhas escolhas. Eu falei, sim, mas essa escolha não foi sua. Vamos fazer aqui vamos fazer um ponto. Quando a gente passa por um processo de doença, a gente precisa de apoio. E quando a gente escolhe alguém para vivenciar uma vida, essa pessoa é o apoio. E agora você está passando por todos os processos emocionais porque esse apoio não foi o apoio necessário. E você está se responsabilizando porque ele escolheu não ser o apoio necessário. Onde está essa ferida? Não, só joguei isso. Por quê? Porque eu precisava que ela trouxesse eu precisava deixar essa pergunta. E aí, quando eu deixei essa pergunta, aí as respostas vieram nas reações do corpo. Porque é importante, gente. Esse é o trabalho da terapeuta feminina. Trazer as observações para que aquela mulher consiga identificar que, na verdade, o que ela está assumindo ou o que ela está vivendo é uma reprodução da criança. O marido era uma autoridade e ela precisava acatar. Ela precisava aceitar as escolhas que ele tinha feito e ainda aceitar que tinha sido feito por ela. Minha mãe, quando era criança, ela tinha uma mania às vezes assim. Ela estava fazendo alguma coisa, lavando louça, a gente começava a falar com ela e ela deixava quebrar. Ela falava, olha o que você fez eu fazer. Ela sempre dizia isso. Eu lembro que eu era adolescente e ela tinha feito uma gelatina. E eu não gostava daquela gelatina que fica com aquele fundo que parece uma gosma, sabe? Eu gostava da gelatina quando ficava sem fundo, você ia comendo ela. E não ficava, tipo, parece que você fez uma calda, né? E eu não comi. E ela chegou em casa estressada e falou, você não comeu? Eu falei, não, mãe, não comi. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu não gosto. Aí ela, tá, e quebrou. Ela jogou e quebrou a tigela no chão. Aí eu falei, mas por que tu quebrou? Ela, porque você fez eu fazer isso. Imagina o quanto de nós não ouviram isso. E quantas escutam isso no relacionamento. Você fez eu fazer isso. E aceita. Porque se minha mãe falava isso pra mim,
Eu acreditava porque o meu marido vai dizer e eu não vou acreditar. Olha o peso que tem a criança ferida na nossa vida. Quando você traz ela para essa realidade, você clica isso, você pegou aqui, ó, a tua criança e você agora. Você junta essas duas, você percebe que está sendo a mesma. Vamos buscar essa adulta, vamos se responsabilizar pelas suas escolhas. Aí você começa a criar uma nova observação. E aí você começa a trazer ela exatamente porque ela quer, que é a cura. Porque o caminho da cura é ela que precisa se responsabilizar, não você. Mas para isso ela precisa acreditar que ela é capaz. Porque ela ainda acredita que não é. Então quando você diz, não, você é capaz, só você é capaz de se curar. Ninguém mais vai fazer isso por você. Só você, a cura é sua. Essa bola é sua, pega aí. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Tem um filme que uma vez eu vi no Netflix, que era de uma menina que tinha anorexia, né? E aquele filme foi uma realidade assim, muito chocante, porque ela vai para uma clínica, né, de reabilitação para poder tratar essa parte da alimentação. E o diretor daquela clínica, ele dá um tratamento de choque nela. E aí eu pensei, cara, podia dar muito errado esse tratamento que ele deu nela. O que ele fez? Ele virou para ela e falou assim: ninguém vai se responsabilizar por você. É você por você. Se você quer se curar, você precisa estender a mão e te tirar do abismo. Porque se você está esperando um príncipe para estender a mão para você e puxar você de lá, você vai morrer nesse abismo. É só você. Aí eu falei, nossa, imagina, foi uma obsidiana negra nessa mulher, sabe? Pegou e sacudiu ela ali, né? E ela, de uma certa maneira, foi buscar a cura dela. Podia ter dado errado, né? Podia ter dado muito errado, mas isso é real. Não da forma que ele falou, mas é real. Quando ele responsabilizou ela pela cura dela. Que ele estava ali para dar o auxílio que ela precisava, mas não para seguir o caminho. O caminho era dela. E é isso. Quando você identifica e traz os pontos e você coloca um empoderamento, né? Na verdade, você não é que você coloca um empoderamento, é que você diz e apoia que aquele empoderamento está naquela mulher, acolhe aquela criança, né? Ensina ela a acolher aquela criança. Você faz o quê? Você traz para ela a realidade que ela tem hoje, que é de uma mulher adulta. Olha que mágico que é isso, viu, gente? É, né? Quando a gente faz isso, às vezes a gente também se fere, né? Porque quem reagiu aí? Foi você ou foi sua criança? Que a criança reage muito assim, né? A criança ela tá o tempo inteiro desafiando os pais. Vocês já perceberam quem tem filho? Você fala assim, não faz isso. Aí ele pega e faz. Por quê? É normal ele querer te desafiar. Mas aí quem é o adulto? Quem que entra nessa história? O meu filho, ele come no BLW, então ele come sozinho desde que ele começou a introdução alimentar. E aí, ele tinha mania de jogar comida no chão. Eu falava, filho, comida é pra comer, tá? E aí ele foi crescendo e algumas vezes ele ainda faz isso. E aí, toda vez que meu marido falava assim, não faz isso é feio. E aí ele pegava e fazia. Eu falava, ele vai te desafiar e você vai entrar nessa guerra de criança. Pega, olha e ensina de novo na próxima vez. Agora ele já dá o prato, né? Então por quê? Porque, na verdade, essa troca é infantil, né, gente? Fez, vou ferir também. Me machucou, vou machucar também. O adulto faz o quê? Respira, para, reflete e vê. Qual é a minha próxima atitude? Qual é a atitude que eu vou tomar sem me machucar? Sem me ferir? Então, na verdade, a gente também age muitas das vezes com a criança. Porque a gente não quer ser ferida. Eu também já fiz isso. Eu fui traída uma vez. Assim que eu fui traída, eu pensei, não, como assim? Eu fui traída? Não é absurdo, eu vou trair também. Mas era que minha adolescente falando, minha criança falando, que aí vai doer menos, porque vai dizer trair ela, mas eu também traí. Eu entrei exatamente na mesma guerra de escolhas péssimas. Porque eu não queria trair, não estava afim de ninguém, eu ia machucar o meu feminino, ia ferir o meu útero, porque ia ficar com alguém que não me interessava, que não me respeitava, só para poder dizer que eu também fiz. Então, isso também é a criança ferida. É uma identificação da criança também. Eu preciso fazer para poder ser aceita. Que assim dói menos, né? É a sensação, mas não dói menos. A gente só fere mais. A gente só fere mais, a gente já estamos feridos e vamos ferir ainda mais. Então, por isso que é importante a gente identificar as reações. A criança que reage, a criança que desafia. Quando alguém fala, duvido você fazer isso. Vocês já viram aquele filme, A Capitã Marvel?
Tem uma hora que o cara falou assim pra ela: eu quero que você me prove que você é capaz. Ela virou pra ele e falou assim: eu não preciso te provar nada. Eu sei que eu sou capaz. Gente, eu achei essa atitude tão empoderada e tão madura. Porque quem é que quer provar que consegue? É criança. É a criança que fica falando assim: ah, então tá, vou fazer só pra você ver que eu consigo. Agora você não precisa provar nada pra ninguém. Você precisa reconhecer o seu potencial. Quando você reconhece o seu potencial, ó, não é nem aí se você diz pra mim: ah, eu duvido que você faça. Eu vou continuar duvidando, porque eu não vou te provar agora porque eu não tô afim. Né? Porque eu não preciso provar pra ninguém, porque eu sei que eu sou capaz. Olha que importante, que mágico a gente criar essa consciência. Mas como é que a gente cria essa consciência? Acolhendo essa criança que diz assim: ah, eu vou provar sim. Acolhendo esses desejos, acolhendo esses impulsos, acolhendo essa criança. A gente só consegue chegar nesse momento onde a gente pensa, né, com clareza, que a gente para e respira, quando a gente reconhece quem é o adulto e onde está esse adulto dentro da gente. Que a gente não reage ao que a criança está fazendo, né? Quando eu era mais adolescente, que eu via aqueles vídeos que a criança está esperneando no mercado, e aí você faz, a mãe fazia também, a criança parava e olhava. Eu falava, nossa, um ótimo jeito de educação. Hoje eu penso, claro que não. Foi a criança daquela mulher que reagiu àquela criança. O que o adulto faria? Deixa a criança. Eu penso no que eu vou fazer. E se eu não estou conseguindo, eu respiro. Porque aí eu respiro para encontrar onde está o meu adulto. Quando a gente consegue identificar a criança, gente, na terapia, a gente consegue alertar aquela pessoa do que vai acontecer. Como, por exemplo, ó, você pode tentar fugir do atendimento, você pode trazer várias autossabotagens, fica de olho nisso. Lembra que a responsabilidade de estar aqui é sua. Quando você percebe que ali você está tratando uma criança ferida, você traz várias coisas que já vão acontecer, né? Possibilidades. Ó, suas escolhas, se você escolhe continuar com o tratamento ou não, se você faz o exercício de casa, se você tem esse autocuidado com você, é sua escolha. A sua vida é sua escolha. As suas atitudes são suas escolhas. Ninguém pode escolher por você, só você. Então, é uma escolha sua, voltar ou não para o atendimento, melhorar ou não. Pode ser que na primeira semana você fique bem, ou pode ser que você comece a perceber que muita coisa modificou dentro de você. E por essas coisas terem modificado, você começa a ficar com medo de ir adiante. Porque quando a gente tem medo, a gente paralisa. E a mudança, ela dá medo. E esperar que o outro faça por você é uma atitude da nossa criança. Então, quando você pensa assim, não, eu tô esperando, tá esperando o quê? Ah, não sei, é porque, sei lá, eu acho que agora não é o momento. Mas o que faz com que você. O que faz você acreditar que agora não é o momento? E aí, quando você pensa, aí você começa a alertar que vai ter vários empecilhos. Porque uma coisa que a criança consegue é argumento. Ah, nossa, como criança argumenta, gente. E você precisa trazer a adulta para observar os argumentos que ela está trazendo. Você não precisa argumentar com a criança. Você só precisa trazer a adulta para observar a fala que a criança dela está trazendo. Porque senão você vai ficar ali argumentando. Ela sempre vai ter um argumento. Então você precisa, ó, observa o que você está falando. Olha só o que você trouxe para mim. Ah, e como eu disse para vocês no início, o exemplo, né? É muito comum depois do meu atendimento eu passar vaporização, é muito comum eu passar o Ioniex, né? Que é uma das minhas ferramentas. Eu passo vários decretos, argila, enfim, faço vários trabalhos para casa e deixo aquela mulher. E falo que assim, ó, quando é que eu volto, Orião? Não sei. Você escolhe. Quando você achar que você conseguiu fazer todas as coisas, que você achar que é o momento, você marca uma nova consulta comigo. Ah, mas não tem um prazo? Eu falei, tem. O prazo do seu corpo. O tempo que você vai levar para fazer isso tudo. E deixar assim, livre, é muito interessante. Porque você percebe o quanto as mulheres se perdem na liberdade dela. A liberdade de eu que vou decidindo. Eu vou decidir a hora que eu vou voltar para terapia. Eu que vou decidir quando é que a Aurel vai me atender de novo. Nossa, seria melhor se ela dissesse assim, ó, 4 sessões é esse dia, esse dia e esse dia. Seria muito melhor, porque aí eu sabia
Mas quem quer? Quem quer que digam o que você vai fazer é a criança. É a criança que quer que alguém tome decisão por ela porque ela realmente não tem maturidade para isso. Agora o adulto decide. O adulto assume o lugar de líder da sua vida. E é esse lugar que eu quero que as minhas pacientes assumam. O lugar da liderança da vida delas. Tô me sentindo mal, não tô conseguindo sozinha e quero me curar. O que eu preciso fazer? Ah, é isso? Então é isso, isso e isso. E, gente, quando a mulher faz isso, ela se cura. E se cura de coisas que você pensa, gente, demoraria muito tempo. Eu já atendi uma mulher que ela tinha endometriose. Eu precisei atender ela 2 vezes só. Mas ela tinha uma força tão grande, sabe? Uma força tão grande que no terceiro atendimento ela já não tinha mais endometriose. E eu pensei, nossa, geralmente são anos a gente fazendo isso, mas por quê? Porque ela já chegou decidida. Em momento algum ela trouxe a criança dela, ela já tinha um processo de cura daquela criança, ela já tinha um processo, ela só na verdade queria as ferramentas. Quando eu dei as ferramentas para ela e expliquei como é que usava, ela assumiu tudo aquilo e trouxe para ela. Eu só realmente ajudei ela nas ferramentas. Quando ela falou assim, nossa, Léo, sem você eu não teria conseguido. Eu disse, não, o mérito é todo seu. Eu só te dei as ferramentas e ensinei você a usar. Na verdade, esse mérito da cura é totalmente seu, porque você se empoderou, você disse eu vou me curar, você decidiu mudar a sua alimentação, você decidiu cortar o hormônio, você decidiu tirar o DIU, foi todas as suas escolhas. E aí você percebe que a cura acontece muito rápido. Porque aquela mulher, ela tá na posição da adulta, ela assumiu a liderança da vida dela. Gente, como é que a gente consegue resolver esse problema? A gente consegue resolver não necessariamente esse problema, né? Mas essa chaga, essa ferida, como é que a gente ajuda? Trazendo a consciência. A gente consegue resolver trazendo para elas a história da educação. A gente consegue trazer, dizendo para elas que hoje, né, ela reconhece essa criança e ela vai reconhecer os talentos dela, tá bom? Você traz para ela que ela não precisa se achar inferior a ninguém, porque essa inferioridade é da criança ferida. Essa inferioridade é da criança, onde a gente percebe que ela fica mais chateada porque o outro tem, ela não tem. Então, você traz para ela que essas observações, observar como é que foi sua educação, vamos ressignificar isso? Sua mãe e seu pai provavelmente não sabiam que aquela forma de educação não era ideal. Foi assim que eles aprenderam. Mas você não precisa reproduzir ela. Você pode ser melhor. Você pode ser adulta para poder criar os seus filhos. Você pode trazer uma disciplina para eles com mais amor. Você pode trazer uma amorosidade, perceber o quanto é importante o afeto deles com você. Melhor, seu com os seus filhos. E você pode trazer esse afeto para sua criança também. Vai lá nos momentos que foram marcantes e vai lá, faz uma visualização de acolher essa criança que estava chorando. De acolher esse momento onde você se sentiu sozinha. Quando você faz isso, você vai hoje, adulta que você é, acolher a criança que você era. Vamos passar a reconhecer os seus talentos. Você é boa no quê? Às vezes tem gente que fala assim, eu não sou boa em nada, Aurel. Como assim? Todo mundo tem talento. Todo mundo é bom em alguma coisa. Eu sempre tive muita vontade de pintar. E eu lembro que, assim, quando eu era criança, eu fazia desenhos. Mas, assim, a vida adulta foi. Quando foi em 2015, 2016, eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa para alimentar a minha criança. Aí eu comecei a pegar quadros. Aí eu comecei a pintar. E aí os primeiros saíram, assim, na minha visão, bem infantil mesmo. Depois eu comecei a fazer desenhos que eu queria, né? Mulheres sangrando, grávidas. Eu comecei a fazer os desenhos e eu fui pensando que aquilo ali alimentava a minha criança. E eu passava, às vezes, um dia inteiro que eu estava em casa, sem dar aula de folga, só pintando. E eu percebi que aquilo ali me ajudava a lidar com aquela criança que queria atenção. Que o momento que eu estava pintando era o momento que eu estava dando atenção para minha criança, que eu estava acolhendo ela.
né? Os meus desenhos tinham muito a ver com como eu estava me sentindo naquele dia. Se eu estava na minha mulher água, eu fazia vários desenhos de útero. Se eu estava na mulher fogo, eu fazia vários desenhos de mulheres pegando fogo, ou de vários momentos, assim, desenhava bichinhos, bichos selvagens, né? Então, se eu estava na minha mulher ar, eu já desenhava Gaia, já desenhava coisas assim, já buscava um pouco mais de técnica na pintura, né? Geralmente era só uma pintura emocional, mas dependendo do momento que eu estava fazendo, eu tinha um pouco desse mental. Então, assim, você percebe o que alimenta, e é isso. Trazer para essa mulher, às vezes o único exercício que eu dou para ela é assim: descobre o que você gosta de fazer. Mas o quê? Descobre o que você gosta. Você gosta de dançar, você gosta de pintar, você gosta de cantar. O que você gosta de fazer? O que você é boa? E aí você começa a trazer para ela: você é responsável pelas suas escolhas. Se ela traz para você: nossa, mas meu trabalho, minha vida, não tive escolha, e você sempre traz para ela: você sempre tem escolha. Pode ser uma escolha difícil, mas a escolha é a sua. E você se responsabiliza por ela, mesmo quando ela não é boa. Você alerta que ela é responsável por isso. Então, gente, ser responsável pelas suas escolhas é muito bom. Tem um livro do Osho, né, que é chamado de Liberdade. E o livro do Osho de Liberdade, assim, mudou muito a minha vida quando eu li. Porque eu li depois de um término de um relacionamento muito difícil. E eu lembro que quando eu li sobre a liberdade, eu entendi o que ela significava, que a liberdade vinha com a responsabilidade de você assumir a sua liberdade. E quando você é livre, só você tem responsabilidade pelas suas decisões. Você é quem vai dizer assim, se está na hora de você ir, na hora de você não ir. E eu lembro que quando eu terminei o meu casamento, era essa sensação de que eu faço agora? Eu não tenho mais alguém para dizer onde eu tô, eu não tenho alguém que vai estar em casa quando eu chegar, eu não tenho um celular para atender, se eu não quiser, eu não preciso. Era uma sensação de liberdade tão assustadora que eu não sabia o que fazer. Porque ao mesmo tempo que tinha, eu estava me sentindo assim, presa àquele novo estado de liberdade. Mas depois que eu entendi que, calma aí, é só eu agora? Ah, então é só eu. Ah, então se eu pegar agora e resolver viajar, eu viajo. E foi isso que eu fiz. Vou resolver? Resolvi viajar e fui, viajei, peguei avião sozinha. Porque aí eu fui entendendo o que era aquela liberdade. Me ferrei e falei, cara, escolhi mal pra caramba. Mas é minha, não tinha ninguém pra culpar. Fui eu que escolhi. Só me culpar, fiz uma escolha péssima. Caraca, que merda, Ariel, fiz uma escolha péssima. Beleza. Era a minha liberdade. E essa liberdade é maravilhosa, mas ela só acontece quando a gente é adulta para assumir ela. Então a terapeuta faz isso, faz com que aquela mulher consiga identificar onde está essa criança e perceber que ser adulta e dona da sua própria vida é maravilhoso. Porque muitas das vezes a gente acha que não. Decidiram tanto pela gente que a gente acha que não. Então, a gente resolve essa chaga, a gente resolve essa ferida ajudando ela a identificar se ela procura sempre alguém com autoridade, se ela sempre acha que as pessoas são melhores do que ela, se ela reconhece os talentos dela, trazendo tudo isso. Aí, quando ela vai percebendo tudo isso, ela vai dando para a criança o que a criança precisa, que é atenção, que é acolhimento. E aí ela assume essa adulta, que é responsável pela sua própria vida. Então, gente, isso é um conteúdo muito importante, muito mágico para quem quer ser terapeuta, para quem é terapeuta e para a vida, né, gente? Porque saber disso é um caminho muito importante. Né? Eu demorei muito tempo para poder hoje entender e construir isso para vocês. Quando eu, sei lá, 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar com o feminino, 13 anos atrás, ninguém me disse isso. Então eu fui caindo em várias ciladas, né? Até porque eu pudesse aprender realmente como lidar com isso. Eu contei hoje para vocês algumas ciladas que eu caí, mas eu caí em várias. E por que é importante você saber? Porque você fica alerta, você ajuda melhor. Você não entra na história da outra. E eu estou trazendo para vocês no programa Profissão Terapeuta Feminina isso, todas as ciladas que vocês não precisam cair mais. Porque eu estou aqui contando para vocês como vocês podem identificar essas ciladas aí que vêm com as terapias para que vocês não caiam. E, principalmente, né, gente, identificar a nossa criança. Porque se a gente identifica a nossa criança, a gente não vai confrontar a criança da outra.
Você vai perceber essa criança. Então, você não vai ficar ali confrontando. Então, saber que você também é adulto é importante. A cura do outro, né? É do outro. A sua cura também é sua responsabilidade. E quando você assume a sua cura e assume também a escolha de ajudar outras mulheres a se curar, inconscientemente você assumiu o lugar da sua autocura o tempo inteiro. Então, por isso que a terapia feminina, ela é mágica, é incrível, é muito satisfatória, mas é muito trabalhosa, porque a gente está trabalhando a gente o tempo inteiro.